vamos atacá-los e vamos atacá-los com muita força. Foi com essa declaração que Donald Trump anunciou novos ataques contra o Irã. Aí eu levanto um debate. Será que é orgulho ferido pelo abatimento do helicóptero americano? Ou será que é uma frustração grande pelas negociações não avançarem e por uma guerra que já dura mais de 100 dias, quando ele próprio lá atrás declarou com orgulho que essa guerra contra o Irã duraria apenas 2 semanas? Agora, na verdade, isso não importa. Os Estados Unidos retomaram os ataques contra alvos no Irã. A tensão entre Estados Unidos e Irã atingiu um novo patamar nesta semana e reacendeu temores de uma crise regional com potencial para impactar toda a economia global. Nas últimas horas, o governo Trump anunciou uma nova rodada de ataques contra alvos iranianos. Segundo autoridades americanas, a ofensiva foi uma resposta direta ao abatimento de um helicóptero Apache norte-americano e a ações consideradas agressivas por parte das forças iranianas na região do Golfo Pérsico. Os ataques atingiram sistemas de radar, instalações de defesa e outros alvos militares ligados à infraestrutura estratégica do Irã. O presidente Donald Trump adotou um tom ainda mais duro ao afirmar que o Irã pagará o preço pela paralisação das negociações de paz e pelos ataques contra interesses americanos. A declaração reforçou a percepção de que Washington está disposto a ampliar a pressão militar caso Teherã não aceite determinadas condições nas negociações em andamento. Só que a resposta iraniana veio logo em seguida. Poucas horas após os ataques americanos, o Irã lançou mísseis e drones contra bases militares dos Estados Unidos localizadas no Bahrein, Kuwait e Jordânia. E embora grande parte dos ataques tenha sido interceptados pelos sistemas de defesa aérea americanos e de seus aliados, a mensagem enviada por Teherã foi clara: qualquer ataque contra o território iraniano será respondido. Esse aspecto é particularmente importante porque demonstra que o conflito deixou há muito tempo de ser apenas uma troca de ameaças diplomáticas. Agora existe um ciclo ativo de ação e reação militar. Antes de continuarmos falando a respeito dessa nova escalada militar entre americanos e iranianos, eu quero lembrá-los de que na próxima segunda-feira, dia 15, às 7h30 da noite, começa a jornada Inteligência Artificial da Hashtag Treinamentos, um evento 100% gratuito e online para quem quer aprender a dominar as principais ferramentas da inteligência artificial do momento. As aulas acontecem no dia 15 ao dia 18, sempre às 7h30 da noite. Você vai aprender na prática como utilizar ferramentas como ChatGPT, Gemini, Gama e outras para criar documentos, apresentações, sites e automatizar tarefas do dia a dia. O mais interessante é que você não precisa ter nenhum conhecimento prévio ou saber programação. O treinamento foi pensado para quem está começando do zero e quer aumentar a produtividade, ganhar tempo e se destacar no mercado de trabalho. E para você participar é muito simples, basta você apontar a sua câmera para o QR Code da tela ou acessar o link em destaque aqui embaixo na descrição do vídeo ou fixado nos comentários. Voltando à escalada entre Estados Unidos e Irã, o problema é que conflitos desse tipo costumam seguir uma lógica perigosa. Cada lado busca demonstrar força para evitar parecer fraco diante do adversário. Porém, ao fazer isso, cria-se um ambiente onde qualquer erro de cálculo pode desencadear uma escalada ainda maior. É justamente esse risco que preocupa analistas internacionais. Quando mísseis começam a cruzar fronteiras e bases militares passam a ser alvos diretos, o espaço para a diplomacia diminui. E quando a diplomacia perde espaço, a chance de uma guerra mais ampla aumenta. E embora os ataques militares estejam chamando a atenção do mundo inteiro, o ponto mais sensível dessa crise se chama Estreito de Hormuz. Localizado entre o Irã e a Península Arábica, o estreito é uma das rotas marítimas mais estratégicas do planeta. Uma parcela significativa do petróleo consumido no mundo passa diariamente por essa estreita faixa de mar. Após os novos bombardeios americanos, autoridades militares iranianas anunciaram o fechamento total do Estreito de Hormuz. Mais do que isso, declararam que qualquer embarcação que tentasse atravessar a região poderia ser considerada um alvo militar. A ameaça gerou enorme preocupação nos mercados internacionais e isso ocorre porque não se trata apenas de uma disputa entre Estados Unidos e Irã. O fechamento de Hormuz afeta exportações de petróleo de países como a Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Kuwait, Catar e Bahrein. Em outras palavras, uma crise local pode rapidamente se transformar em uma crise energética global. Historicamente, sempre que há ameaça ao fluxo de petróleo na região, os preços internacionais reagem imediatamente. E empresas, governos e investidores sabem que qualquer interrupção prolongada
pode gerar inflação, desaceleração econômica e aumento dos custos de transporte em diversos países. Um dos motivos pelos quais Washington acompanha essa situação com extrema atenção é justamente o efeito econômico dessa crise. Desde o início dos confrontos deste ano, os mercados de energia vêm enfrentando forte instabilidade. O temor de interrupções no fornecimento já provocou aumentos nos preços do petróleo e elevou os custos do transporte marítimo em várias rotas internacionais. Caso o fechamento de Hormuz seja mantido por um período prolongado, o impacto poderá ser sentido muito além do Oriente Médio. Nações importadoras de energia, como várias economias europeias e asiáticas, seriam diretamente afetadas. O aumento dos combustíveis poderia pressionar cadeias produtivas inteiras, encarecendo desde alimentos até produtos industrializados. Por isso, muitos analistas consideram que o Estreito de Hormuz não é apenas uma questão militar. Ele se tornou uma peça central da economia global. E justamente por essa importância estratégica, dificilmente os americanos aceitarão passivamente o bloqueio permanente da região. A atual crise também coloca Donald Trump diante de uma decisão complexa. Por um lado, o presidente americano busca demonstrar firmeza diante do Irã, especialmente após os ataques contra forças americanas e aliados regionais. Por outro, uma guerra aberta poderia trazer custos políticos e econômicos significativos para os próprios Estados Unidos. Além disso, Washington continua tentando utilizar a pressão militar como instrumento de negociação. Segundo autoridades americanas, os recentes bombardeios teriam o objetivo de forçar Teherã a retornar às negociações e a aceitar um acordo mais amplo de segurança regional. No entanto, existe o risco de que o efeito seja exatamente o contrário, fortalecer os setores mais radicais dentro do regime iraniano e dificultar ainda mais qualquer entendimento diplomático. E esse é um dos grandes paradoxos da crise atual. Quanto mais pressão militar aplicada, maior pode ser a resistência do outro lado. A nova escalada entre Estados Unidos e Irã mostra que o Oriente Médio continua sendo um dos pontos mais sensíveis da geopolítica mundial. Os ataques americanos, a resposta iraniana contra bases dos Estados Unidos e a ameaça de fechamento total do Estreito de Hormuz criaram uma combinação extremamente perigosa. Não se trata apenas de uma disputa bilateral. Estamos falando de uma crise capaz de afetar mercados financeiros, preços da energia, cadeias de suprimentos e a estabilidade de toda uma região estratégica para a economia global. E a grande pergunta é até onde cada lado está disposto a ir. Se prevalecer a lógica da retaliação, novos ataques podem ocorrer nos próximos dias, ampliando o risco de um conflito regional de grandes proporções. Se a diplomacia conseguir recuperar espaço, ainda existe a possibilidade de evitar uma guerra mais ampla. Por enquanto, porém, os sinais apontam para um cenário de alta tensão. E enquanto mísseis continuam sendo lançados e o Estreito de Hormuz permanece no centro da disputa, o mundo observa atentamente uma crise cujo desfecho ainda é impossível de prever. E se você quer ficar por dentro de tudo o que acontece na atual crise militar, diplomática e política entre Estados Unidos e Irã, inscreva-se no canal Vamos Falar de História e não se esqueça de deixar o seu like, pois isso ajuda muito na divulgação do trabalho que eu desenvolvo com carinho para vocês aqui no YouTube. Não se esqueça também de garantir a sua vaga na jornada Inteligência Artificial da hashtag Treinamentos, apontando a sua câmera para o QR Code da tela ou acessando o link em destaque aqui embaixo, fixado nos comentários ou na descrição do vídeo. Vale muito a pena investir tempo na sua formação, qualificação e profissionalização. Bem, se Deus quiser, nos veremos muito em breve aqui no canal Vamos Falar de História. Fiquem todos com Deus e até mais.